O mercado elogia, qualifica, recompensa quem entrega bem, quem entrega com qualidade, quem entrega com perfeição, com maestria, quem entrega com alta performance. Então a gente vai resolver um problema, a gente vai entregar com rapidez, a gente vai passar uma imagem de confiança. E com isso, se a liderança sabe que pode contar com você e você tem boas entregas, começa uma armadilha. É isso mesmo. Talvez você tivesse esperando que eu ia dizer que começa a construção para uma promoção, a construção para um próximo passo, mas, tem algo que também pode ser considerado uma armadilha nessa construção de carreira, onde a gente entrega, é promovido, vai para o próximo passo. E é sobre esse tema que eu quero trazer uma reflexão para você. Como eu falo sempre, o voltar para o básico, ele também significa olhar para estudos do passado, para livros, para cases do passado, que também nos ajudam a entender um pouquinho melhor sobre alguns erros de carreira que estão acontecendo, movimentos de mercado, movimentos econômicos que estão acontecendo no presente. Tem um estudo, né, de um educador canadense chamado Lawrence J. Peter, que ele vai ficar bem famoso, ele vai publicar em 1969 esse estudo, e o estudo ele vai ficar tão famoso, pelo seu formato e os cases que trouxe, que ele vai ser conhecido como o princípio de Peter, né, em inglês The Peter Principle. Esse esse estudo ele traz uma tese muito simples e que a tese por si só já nos faz ter uma reflexão muito grande. Ele diz no seu livro, na publicação do seu estudo, que em qualquer hierarquia, os funcionários tendem a ser promovidos até o nível da sua incompetência. É bom ter uns 2, 3 segundos aqui após essa frase, porque realmente ela pega, né? Faço questão de lê-la de novo. Em qualquer hierarquia, os funcionários tendem a ser promovidos até o nível da sua incompetência. E isso não se trata dos funcionários serem ruins, mas é porque que as habilidades que tornam aqueles funcionários excelentes em um determinado nível, um determinado tipo de entrega, raramente são as mesmas habilidades que são exigidas ou esperadas de alguém que está no nível superior. Então pensa comigo, alguém é muito bom em cortar a grama, ele vai melhorando, ele vai se tornando o melhor em cortar gramas, ele é excelente nisso. E aí a empresa vai lá e faz o quê? Promove ele como chefe da equipe de cortadores de gramas. Ele agora não está mais fazendo o que ele é excelente em fazer. E as habilidades que são esperadas dele não são mais as mesmas. São esperadas que ele consiga treinar outras pessoas a cortarem grama bem. É esperado que ele organize as suas equipes de forma que elas sejam bem distribuídas para cortar a grama. Ou seja, tudo aquilo que ele tem de excelência não constrói mais aquilo que é necessário para o cargo que ele está executando agora. E talvez ele faça um bom trabalho, porque ele entende muito sobre cortar grama, ele consiga organizar as suas equipes. Então agora ele chega ao momento onde ele vai ser promovido novamente. E agora, em vez de gerenciar uma equipe de cortar grama, ele vai cuidar de toda uma vertical de jardinagem dentro da empresa. E novamente, todas as habilidades que são exigidas desse funcionário, agora em um cargo mais alto, agora com uma responsabilidade diferente, já não está mais conectada e nem mais tão perto da sua grande excelência. Eu dei esse exemplo de cortar grama para ser um pouquinho mais visual e até mesmo um pouquinho mais físico, mas agora olhe para sua empresa, independente do tipo de negócio, de indústria que você trabalhe, e pense em casos parecidos como esse. Quantas vezes você viu, eu trabalho com desenvolvimento de software, eu infelizmente vi isso várias vezes, aquele desenvolvedor, aquele profissional que era muito bom no que fazia, ele era tão bom que ele tinha o seu próprio, como a gente diz, né, a caixa que é somente dele, a gente sabe que aquela pessoa dá conta daquele tipo de trabalho, ele é o melhor naquilo. E a empresa promove ele para um cargo de liderança, às vezes uma liderança técnica, às vezes uma liderança mais, formal, às vezes uma liderança com expectativas, de
não entregar mais código, que é o que ele é bom, mas sim de fazer outras pessoas entregarem o seu código, e aqui ele perdeu tudo aquilo que ele tinha de excelência para mover para um novo cargo. E é por isso que o começo desse tópico ele conecta tão bem, né, porque a gente pensar que o que a gente é bom agora e vai nos levar para o próximo cargo, é igual ao que fez eu sair do cargo que eu tinha anteriormente e chegar até a posição que eu tenho agora, a gente pensar que é igual, que é parecido inclusive, é um erro muito grande. Tá bem, e isso vale para qualquer carreira. A tese dele, ela tem um nível, inclusive nas publicações que vão tratar do estudo, sempre tem um título de humor por causa da tese, quando fala do nível de incompetência, mas ouça a frase de novo com os exemplos que eu dei e pensa comigo. Em qualquer hierarquia, os funcionários tendem a ser promovidos até o nível da sua incompetência. Um estudo de 2018, agora mais recente, ele vai analisar dados de mais de 53.000 vendedores em 214 empresas, então veja a abrangência do estudo, e ele vai encontrar evidências diretas desse princípio de Peter. As empresas promovem os melhores executores, os melhores vendedores, para cargos de gestão, mesmo quando esses trabalhadores não têm o perfil esperado de um bom gestor, de um bom líder. E qual que é o problema aqui? A gente pensa que somente porque ele é bom na execução daquela tarefa, no caso vendas, que ele teria uma conexão direta e natural para ser um bom gerente das equipes de vendas, e isso não é verdade. Gestão e liderança têm as suas necessidades específicas, e colocar alguém somente porque ela faz o trabalho da equipe como o melhor, é o melhor em fazer aquilo, não necessariamente, de novo, há muitos casos onde a gente tem excelentes gestores, líderes que saíram desses cargos. Veja bem, esse não é o ponto. Acho que é um parênteses importante. Mas, normalmente, as expectativas desse gestor e desse líder vão ser completamente diferentes da que eram quando ele era vendedor. E agora que ele está num cargo de gestão, para ele ir para o próximo cargo, para ele avançar para o próximo nível, não são mais as mesmas coisas que antes eram necessárias para fazer ele mover. Agora os seus resultados não dependem apenas das suas contribuições individuais, mas sim das contribuições de todo o seu time. Então, obviamente, vai ser uma reflexão muito grande olhar para isso e pensar: como que a nossa performance hoje se comunica com o que eu quero fazer amanhã, com o nível de carreira, com a promoção, a movimentação de carreira que eu quero ter para o meu próximo cargo. E ainda, se o meu cargo hoje, o título que eu tenho, desaparecesse amanhã, ou fosse substituído por inteligência artificial, quais são as habilidades que eu tenho excelência? Afinal, se eu cheguei nesse cargo por conta da minha excelência, da minha entrega, eu provavelmente tenho habilidades que, independente do cargo, continuam sendo importantes para o mercado, certo? Quais são essas habilidades? Essa é a reflexão que eu quero te convidar a fazer, porque o princípio do Peter, ele vai ter uma relação completa ou uma reflexão profunda em nos fazer pensar aquilo que nós somos bons. Afinal, o cortador de grama, talvez ele não seja um bom gerente de pessoas, mas ele é um excelente cortador de grama. Talvez o vendedor não seja um bom gestor para as equipes de vendas, mas ele ainda é um excelente vendedor. Talvez o gerente que foi promovido para a engenharia de software, para cuidar da equipe de software, ele não seja tão bom em liderar essas pessoas e cuidar dos conflitos que surgem por conta, ah, enfim, desse novo cargo, mas ele é ainda um grande desenvolvedor de software. Eu faço essa reflexão comigo toda vez que eu vejo uma oportunidade, uma possibilidade de mudança na minha carreira, porque eu quero também pensar: será que eu tô no meu nível de incompetência agora e eu preciso fazer uma movimentação para voltar para o meu nível de excelência? Ou será que eu ainda estou olhando para
as promoções, para o plano de carreira, para o plano de crescimento, apenas com aquele olho da escada, né, o próximo, o próximo, o próximo, sem olhar para aquilo que eu sou bom e aquilo que eu posso entregar de valor para as empresas, para o mercado, enfim, para o lugar que eu estiver trabalhando.